aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. Batendo no coração, deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro e fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo eu navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Donizete Aparecido Burgin Souza. Presente. José Antônio Nogueira Pontes. Presente. Michel Soares Severo dos Santos. Presente. Valdinei Rodrigo Biassi de Oliveira. Presente. Vinícius Alves Martins. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos aqui presentes. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo concluído o tempo de formação, ouvido os responsáveis e interrogado o povo, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus.
salva de palmas não foi qualquer coisa. Deu para ver que foi sentida. Neste templo, esta casa de oração, que parece que abduz a gente para o céu, suga a gente para cima. Entramos solenemente, uma pequena multidão de ministros, de pessoas ordenadas, tudo com o intuito de nos acionar, de nos deixar tinindo na recepção de uma graça que vai acontecer aqui. Cada um no seu estado, cada um no seu estágio de caminhada rumo à maturidade em Jesus Cristo. O ator Paulo Otran, que alguém terá conhecido, sem dúvida, porque ele era de certo renome, né? Disse um dia, numa entrevista: eu gosto de ir na missa por causa daquela parte que diz assim, corações ao alto. Ele falava que naquele momento, na missa, ele sentia um arrepio. Então é isso. Nós queremos estar tinindo para captar, receber o respingo da graça que vai se dar aqui. O Evangelho é solene. Jesus diz, o Evangelho diz, Jesus, sabendo que vinha de Deus, desceu, foi gerado no seio de Maria, se tornou ser humano, se tornou homem. Feito homem, o fizeram o último dos homens. Ele que foi o servidor de todos, o fizeram o último dos homens. Morreu numa cruz, que era um instrumento de maior, mais hediondo castigo que se dava para um ser humano. Sabendo que chegara a hora de começar a voltar para o Pai. Até agora, ele que estava em Deus, que desceu, foi descendo, e agora vai chegar ao fundo. E o que ele faz? Esse instante solene, nesse último, reúne 300 aidéticos em estado terminal e com sopro cura todos. Não foi isso. Menos, fez outra coisa, né? Ele, Deus, em quem foram criadas todas as coisas e para quem foram criadas todas as coisas, que se encarnou no seio da Virgem, encarnado fez-se servo de todos, agora vai fazer o último gesto. Depois desse,
ele só vai voltar. Ele vai começar a voltar para o Pai. O que faz? Toca uma montanha de 300 trilhões de toneladas com o dedo e faz tudo virar ouro. Não foi também. Fez menos. Outra coisa. Ele, Deus, desceu. Agora vai fazer o gesto, o ato, o movimento de maior aproximação de nós. De maior aproximação. Pega uma bacia com água, uma toalha e se põe a lavar os pés dos discípulos. E disse: se eu que sou mestre e Senhor vos fiz isso, deveis fazer o mesmo uns aos outros. Então a gente pensa assim, né? É a ponta da corda que Jesus deixa na nossa mão para nós subirmos até Ele, quando quisermos, ao alcance de todos. Ponta da corda que ele deixa na nossa mão. Sabe que tem um movimento na igreja, não vou dizer o nome, né? Mas que começou assim. Era guerra, Segunda Guerra Mundial, na guerra, ninguém sabia se ia durar mais 15 minutos, mais meia hora, mais um dia, mais um mês, ninguém sabia, né? Qualquer hora podia uma bala perdida ou acertada, não sei, levá-los, né? E eles, 3 pessoas, tomaram a decisão. Nesse tempo que nos resta, nós não sabemos quanto é, pode ser só 15 minutos, vamos viver do jeito que Jesus mandou. Se alguém atirar uma pedra no outro e a gente vir e tiver tempo de entrar na frente, entra, para a pedrada me atingir e não atingir o outro. Em tudo, se qualquer desafio, um toma frente do outro, no servir, no cuidar, né? E dali nasceu um movimento que fez muito bem e faz muito bem na igreja. Quem conhece sabe do que eu estou falando, mas eu de propósito não quero dizer o nome, né? Fez e faz muito bem, né? Quer dizer, se a gente obedece esse mandato do Senhor, tudo começa a se clarear na cabeça, no coração, na estruturação do convívio. A igreja nasce de novo. Se a igreja estiver quase morrendo, não vai acontecer, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E aqueles que sobrarem, começarem a viver assim, para o outro, do jeito que Jesus fez e ensinou, tudo recomeça, tudo renasce. A mente das pessoas começa a clarear, o coração das pessoas começa a se alegrar e eles começam de novo a se estruturar no formato da igreja. O documento de Puebla, que foi uma das assembleias dos bispos latino-americanos, em 1978, ainda João Paulo II, né, o Papa João Paulo II, que esteve presente, lá no número, eu acho que até sei o número, o número 842, fala assim: vocação é resposta de Deus a uma comunidade orante. Quer dizer, a origem da vocação não está em Deus, está numa comunidade que pede. Ele está sempre disposto a dar. Basta que uma comunidade peça. Vocês pediram, vocês rezaram pelas vocações e está aí. Ele escutou, entrou no coração desses moços e
sem agredir a liberdade deles, foi mexendo os pauzinhos para que aparecesse sentido. Fonte de alegria, disposição para pedirem o diaconato, e depois vai ficar mais sério ainda, não é? Eu cheguei hoje do curso para bispos que a Arquidiocese do Rio de Janeiro oferece cada ano, né? Não é obrigatório para nenhum dos bispos, quem quiser vai. Lá éramos 119 participantes, né? O assunto foi exatamente a formação do clero. E a ideia mais trabalhada lá, que está no último documento de formação, que em latim se diz Ratio Formationis Sacerdotalis, né? É que formação, o que é formação? É o último grito em matéria de liturgia, último grito em matéria de interpretação da Bíblia, da moral, sei lá o quê. Não. É a vida da comunidade. É a vida da igreja que gera, que sustenta, que forma os padres. Assim deve ser. Não é alguma coisa que vem de fora, é a nossa vida, aquela vida que a gente vive lá nas paróquias, nas comunidades, né? Nosso gosto de rezar, nosso gosto de nos encontrar, nosso gosto de ajudar quanto a gente pode, a quem precisa. É esse espírito, essa experiência que nos une, é que forma os padres, é que deve formar os padres. É que nem família, né? É o instinto materno, é o instinto familiar que gera a família, que faz aquele grupo de pessoas com aquela visão das coisas, com aqueles sentimentos, com aquela comunhão que dá para chamar de família para um grupo humano, né? A igreja não é diferente, né? Não vem de fora, não vem lá de longe. O essencial, o básico, digamos assim, o elementar da formação, da vocação e da formação. O que vem de fora, um livro inspirado, pode iluminar, né? Pode iluminar, pode ampliar, pode nos fazer compreender mais que nos move, nossas raízes, né? Mas não é o básico, não vem de lá, nasce daqui, nasce da igreja, da comunidade, né? É o comum entre nós. Isso que forma os padres, isso que tem que ser a formação, né? O resto é para iluminar, para ilustrar, para dar mais amplitude, mas trabalha uma coisa que é nossa, que nós já sabemos, já vivenciamos, já experimentamos, né? Quer dizer, é o vivido e o experimentado pela comunidade que forma bem os padres, né? Suscita as vocações e forma não é forma é assim, que nem atleta quando está em forma, né? Quando que o atleta está em forma para participar de qualquer esporte da Olimpíada, né? Quando ele está num certo embalo, num certo cultivo de si, num certo treino, né? Quer dizer, a formação nos põe em forma. Então, esses jovens que vocês rezaram e pediram a Deus, porque vocação é resposta de Deus, uma comunidade orante,
nesse momento vão ser tocados. Eles vão dizer: eu quero fazer aquilo que Jesus disse. Quero lavar o pé dos outros. Quero começar a servir o outro desde o seu princípio. Quer dizer, aqui vai acontecer palavrório meu, né? Quer dizer, é sempre um discurso que tem seu limite, se a gente for apertar e ver a precisão dele, né? Uma espécie de curto-circuito. É um curto-circuito porque Jesus disse: fazei como eu vos fiz, fazei vós também. E eles vão dizer: eu quero fazer isso. Então vai ter esse encontro entre o mandato de Jesus, entre o que Jesus fez e faz, e a acolhida desses jovens. Isso vai respingar em todos nós. Todos nós vamos sair daqui com um pouco mais de disposição de servir como Jesus mandou. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos para ordenar diáconos esses nossos filhos, que com satisfação contais entre vossos amigos ou parentes. Convém refletir sobre as funções próprias a que são chamados. Fortalecidos com o dom do Espírito Santo, deverão eles ajudar o bispo e seu presbitério no serviço da palavra, do altar e da caridade, mostrando-se servos de todos. Como ministros do altar, irão proclamar o Evangelho, preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Além disso, por mandato do bispo, poderão exortar e instruir na sagrada doutrina, não só os não crentes, como também os fiéis. Poderão ainda presidir as orações, administrar o batismo, assistir e abençoar os matrimônios, levar o viático aos agonizantes e oficiar as exéquias. Consagrados pela imposição das mãos, que procede dos apóstolos e vinculados mais intimamente ao serviço do altar, exercerão o serviço da caridade em nome do bispo ou do pároco. Amparados por Deus, procedam de tal modo em seu ministério que possais reconhecê-los como verdadeiros discípulos daquele que não veio para ser servido, mas para servir. Quanto a vós, filhos queridos, que sereis ordenados diáconos, o Senhor vos deu exemplo para que, assim como Ele fez, façais também vós. Em vossa condição de diáconos, isto é, de ministros de Jesus Cristo, que se manifestou como servidor dos seus discípulos, cumpri generosamente a sua vontade. E na caridade, servi com alegria, tanto a Deus como aos seres humanos. Sendo impossível servir a dois senhores, lembrai-vos de que toda impureza ou avareza é sujeição aos ídolos. Como livremente procurais a ordem do diaconado, a semelhança dos que foram escolhidos pelos apóstolos para o serviço da caridade, deveis ser homens de bem, cheios do Espírito Santo e da sabedoria. Exercereis o vosso ministério no estado do celibato. Na verdade, ele é um sinal e ao mesmo tempo um incentivo da caridade pastoral e incomparável fonte de fecundidade no mundo. Impelidos por sincero amor a Cristo e vivendo em total dedicação neste estado, vos consagrareis mais facilmente a Cristo, com um coração sem partilha. Podereis dedicar-vos mais livremente ao serviço de Deus e da humanidade e trabalhar com maior solicitude
na obra da salvação eterna. Enraizados e alicerçados na fé, apresentai-vos de coração puro e irrepreensível diante de Deus e da humanidade, como convém a ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Não vos deixeis abalar em vossa confiança no Evangelho, do qual sois não somente ouvintes, mas servidores, guardando o mistério da fé com consciência pura, mostrai em vossos atos a palavra que proclamais, a fim de que o povo cristão, vivificado pelo Espírito Santo, se torne uma oblação pura, agradável a Deus. Desta forma, também vós, no último dia, podereis ir ao encontro do Senhor e ouvir dele estas palavras: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Caros filhos, antes de seres admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante todo o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão? Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da igreja? Vós que estáis prontos para abraçar o celibato, em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor, quereis guardar para sempre o celibato por amor do reino dos céus, a serviço de Deus e da humanidade? Quereis, de acordo com vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Donizete Aparecido, prometeis respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. José Antônio, prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Michel, prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Valdinei Rodrigo, prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição.
Vinícius, prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre esses seus servos chamados à ordem do diaconato. Ajoelhemo-nos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São Tiago e São João, rogai por nós. São Tomé e São Matias, rogai por nós. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. São Bartolomeu e São Mateus, rogai por nós. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão e São Lourenço, rogai por nós. São Vicente, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Sebastião e São Cristóvão, rogai por nós. Senhor nosso Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantai-vos.
Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa igreja. Para a edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros, para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos. Pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons de vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Alguém se curva e reparte o seu pão. Alguém se curva servindo o irmão. Lavai-lhe os pés para dizer como é. Tornar-se um líder em nome da fé. Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão quem na verdade é cristão. Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão quem na verdade é cristão. Na cintura uma toalha e nas mãos uma bacia, solução que nunca falha, vem da Santa Eucaristia. Alguém se curva e reparte o seu pão.
alguém se curva servindo o irmão. Lá vai-lhe os pés pra dizer como é tornar-se o líder em nome da fé. Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão quem na verdade é cristão. Nem dinheiro, poder e nem fama desviarão quem na verdade é cristão. Diácono Donizete Aparecida, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. E a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono José Antônio, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. E a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Michel, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. E a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Valdinei Rodrigo, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. E a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Vinícius, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. E a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Então, estão aí para vocês, a serviço de Deus e da igreja, nossos novos diáconos.
seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Em nome dos diáconos da Arquidiocese de Maringá, eu quero acolher os neodiáconos Donizete, José, Michel, Valdinei e Vinícius. Sejam bem-vindos à família diaconal. Acolhemos vocês com carinho e venham somar conosco. A juventude de vocês, desejo de trabalhar, somado à experiência dos diáconos, nós vamos continuar construindo o reino de Deus nesta igreja, especificamente aqui em Maringá. Então sejam bem-vindos, conte com a nossa experiência, naquilo que nós pudermos colaborar com vocês, conte conosco, e nós queremos que o ministério de vocês seja frutuoso, produza muitos frutos. Por isso nós pedimos para que Deus abençoe muito vocês. Uma salva de palmas para os neodiáconos. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Pai, Dom Frei João Mamed, nosso administrador apostólico, obrigado pela confiança e por nos ter concedido o sacramento da ordem no seu primeiro grau, o diaconado. Queridos sacerdotes que auxiliaram diretamente na nossa formação inicial, hoje representados aqui pelos nossos últimos formadores, Padre Sidney e Padre Alfeu. Obrigado por todo o ensinamento, toda a correção, que na hora podem até não terem sido muito boas, e às vezes até nos causou revoltas, mas que em nossa caminhada fizeram sentido e nos ajudaram a sermos melhores. A vocês, nosso antigo reitor e nosso diretor espiritual, permaneçam firmes na fé e no amor. Vale a pena ajudar aqueles que são confiados a vocês a serem bons diáconos e bons padres para o serviço do reino de Deus. Louvado seja por tudo. Padres amigos da nossa arquidiocese e aqueles que vieram de outras igrejas particulares, obrigado pelo carinho e pelo testemunho de entrega de vida que auxilia, cada um a seu modo, na implantação do reino de Deus nesse mundo. Obrigado pela presença, obrigado pela amizade e pelo desejo de unidade conosco, que caminhamos rumo ao ministério presbiteral. Agradecemos também ao Padre Dirceu, pároco da Catedral, ao Padre Virgílio, vigário-geral da nossa diocese, por todo o apoio e carinho. Estimados diáconos que aqui hoje vêm nos acolher junto de vós para o serviço, damos graças a Deus pela presença e pelo apoio de cada um de vocês. Agradecemos ainda pelos exemplos de diáconos, homens enraizados e alicerçados na fé, que deixam transparecer em teus atos e palavras uma oblação pura e agradável a Deus. Nosso desejo é de nos unirmos a vocês, servindo sempre na caridade, a exemplo do Cristo, que é servidor. Irmãos e irmãs de vida consagrada, que bom ter vocês ao nosso lado, mostrando para o mundo o rosto de Cristo, que se manifesta na decisão de uma vida entregue a Deus, nos diversos carismas e serviços. Continuemos a caminhar juntos, em torno do amor de Cristo que nos une. Amados familiares, de maneira especial nossos pais e mães,
que estão aqui ou que já se encontram na glória. Vocês que foram a nossa primeira igreja, a igreja doméstica, também foram porto seguro para as nossas lágrimas e desespero, nossos desabafos de incertezas, mas também nossas vibrações de alegria, nossas vitórias. E como família cristã, nos acompanharam e nos ajudaram a sermos o que somos hoje, diáconos da igreja. Que Deus os abençoe imensamente. Aos nossos amigos e amigas, obrigado por estarem aqui conosco. Sabemos que muitos de vocês saíram rápido do serviço para conseguirem chegar aqui na catedral na hora, mas mesmo assim, unem seus corações aos nossos nesse momento de alegria. Muito obrigado mesmo por tudo o que sempre fizeram por nós. Querido povo de Deus aqui presente, de maneira especial, os que vieram das nossas paróquias de origem, conforme eu for chamando, podem ficar em pé, por favor. Paróquia São Mateus Apóstolo de Maringá, de onde veio o diácono Donizete, podem permanecer em pé. Paróquia Imaculada Conceição de Floraí, minha paróquia de origem. Paróquia Santa Clara de Maringá, de onde veio o diácono Michel. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, também de Maringá, de onde veio o diácono Valdinei Rodrigo. E Paróquia Jesus Bom Pastor de Paissandu, de onde veio o diácono Vinícius. Vocês, queridos irmãos e irmãs, foram para nós exemplos de paróquia e os primeiros que acolheram os nossos dons. Hoje vocês, que tanto rezaram para que os frutos que dali saíram crescessem e se tornassem bons, nos veem ordenados e nos entregam para o serviço diaconal em outra paróquia. Podem se sentar. Eu convido para que fiquem em pé, conforme eu for chamando, as paróquias onde vamos trabalhar. Nos veem ordenados e nos entregam para outras paróquias ou não. Afinal, o diácono Donizete, com o coração tomado de alegria, permanece na sua paróquia de origem, São Mateus Apóstolo. Podem ficar em pé. Onde será apresentado para o serviço pastoral dia 3 de fevereiro às 20 horas. Quanto a nós, exerceremos nosso diaconado nas paróquias Sagrado Coração de Jesus e Nova Esperança, que me recebem domingo, dia 2, às 8 horas da manhã. Paróquia São João Batista de Jandaia do Sul, que acolhem o diácono Valdinei Rodrigo, dia 2 de fevereiro, às 19h30. Paróquia São Paulo Apóstolo em Sarandi, que recebem o diácono Michel, dia 8 de fevereiro, às 19 horas. E Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Paranacite, que acolhem o diácono Vinícius, no dia 9 de fevereiro, às 19 horas. É no vosso meio, queridos irmãos e irmãs, que exerceremos o nosso diaconado. Queremos, impelidos por um sincero amor a Cristo, vivermos dedicados ao serviço de Deus e da humanidade, trabalhando com maior solicitude na obra da salvação eterna. Louvado seja Deus por toda a acolhida e por toda a oração. Nós nos alegramos também pela presença das internas da Casa de Nazaré, onde os diáconos Donizete e Michel atuaram como seminaristas e permanecem servindo agora como diácono. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvamos a Deus ainda pela presença dos nossos irmãos seminaristas. Obrigado por toda a amizade nessa caminhada. Nos perdoe nossos contra-testemunhos e reze para que sejamos verdadeiros diáconos, configurados ao Cristo servidor. Meus irmãos, a caminhada não é fácil, mas por amor a Cristo, tudo vale a pena. Permaneçam firmes, caminhando agora também com a certeza das nossas orações. Agradecemos ainda pelo auxílio de vocês nessa celebração. Elevemos ainda o nosso louvor a Deus pelo diácono Giandré e pelo seminarista João Paulo Denês, cerimoniários de nossa diocese, que neste momento se dedicaram para que esse momento fosse simples e harmonioso. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Aos que não puderam estar aqui, mas nos acompanham pela Rádio Colmeia,
ou pelos meios de comunicação de nossa arquidiocese, obrigado por mesmo à distância se unirem a nós, nesta noite de muita alegria. Meus irmãos Diácono Donizete, Michel, Valdinei Rodrigo e Vinícius, nesses últimos 4 anos em que a nossa turma se compôs, compartilhamos muitas coisas, aprendemos em meio a tantos momentos de crises, fazer com que o amor de Cristo fosse maior que os nossos defeitos. Foi um tempo bom, que nos ajudou a crescermos juntos. Vocês foram um sinal do amor de Deus em minha vida, e eu agradeço pelo apoio e confiança também de vocês. Meu desejo é de permanecermos unidos sempre, em torno da palavra, da Eucaristia e do serviço. Muito obrigado por serem meus companheiros, falando sempre aquilo que precisei ouvir para crescer. Obrigado pelo testemunho de vida que vocês me deram. Por fim, como ouvimos na prece de ordenação sobre nós, o bispo pediu para que Deus enviasse o Espírito Santo, que nos fortalece com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercermos com fidelidade o nosso ministério. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pedimos a oração de todos vocês, para sermos sinal da graça de Deus na vida das pessoas, e de servirmos uns aos outros verdadeiramente na caridade, como nos impele o nosso lema de ordenação diaconal. Pedimos ainda que o Senhor da Messe mande mais operários, e que Maria, sob o título de Nossa Senhora da Glória, nossa padroeira, ajude-nos a responder sempre sim. Amém.